Live de hoje, bem-vindo, bem-vinda. Já vamos começar com esse tema incrível, que é a ordem natural da infância e o que essa ordem tem a ver com agora nós estarmos vivenciando a obrigatoriedade de ter que inserir nossas crianças com 5 anos no ensino fundamental. Gente, o que eu venho hoje aqui conversar com você é algo muito importante, de extrema importância. Porque nós, como sociedade, temos sempre que cumprir leis, cumprir regras, cumprir o que nos é dado, né? O que vem de cima, como a gente costuma falar, mas nem sempre essas leis correspondem às leis naturais da nossa vida e às leis naturais da ordem da nossa natureza e as leis naturais que nos formam como ser humano e que nos dão saúde, paz, né, e consciência. Quando a gente fala de educação, nós temos que sempre falar o porquê que nós educamos e qual é o objetivo da educação. Gente, há um tempo atrás, o objetivo da educação não era o mesmo que hoje, né? E se nós formos olhar ao longo da história, a educação passou por tantas reformas e por tantas transformações, desde o momento onde nós nem víamos as crianças como um indivíduo capaz, né? Lá na Idade Média, as crianças eram tratadas aos trancos e barrancos, né? Porque não era um indivíduo produtivo, era um indivíduo que ali estava, enfim, dando trabalho para sua família, né? Então, olha só de onde nós viemos como educação, como sociedade, né? Isso eu estou pegando, claro, pontos extremos da história da educação e da história da infância, tá, gente? Se você pesquisar, você vai encontrar cada coisa que às vezes é melhor não pesquisar, mas é bom pesquisar para você ter noção da gravidade hoje da educação estar ainda num ponto tão frágil e num ponto sem tanta lógica e sem tanto atender o mais importante, que é a natureza da infância, né? E qual é a natureza da infância? Eu quero começar agora esse assunto com você, porque essa foi a minha descoberta, né? Enquanto eu buscava a educação musical para a infância e para adultos, eu acabei descobrindo que nós temos uma ordem natural de evoluirmos, uma ordem natural da gente crescer, se expandir, se completar, uma tecnologia natural. E essa ordem, gente, ela está tão intrínseca, ela está tão na cara que ela está desapercebida, que ela está escondida perante tanta busca ainda pela produtividade, né? Ainda a educação, ela busca por um sistema de ensino que dê produtividade, que dê intelecto o mais rápido possível, que amadureça essa fruta, cérebro, o mais rápido possível, para que esse indivíduo se torne logo produtivo na sociedade. Gente, isto é grave. Por quê? Porque isso pode ser altamente danoso para esse ser. E não só para o ser, porque o que é danoso para um ser vivo também é danoso para o seu ambiente, também é danoso para a sociedade. Eu acredito, e eu não venho aqui para criticar muito, mas um pouquinho, mas não venho aqui para discriminar tanto o que está sendo feito. Eu venho trazer a minha visão e a visão das leis naturais para que a gente abra um pouco esse assunto e volte para a natureza da infância e para a ordem natural. Gente, na neurociência, a gente sabe e todos sabem, mas às vezes isso não é aplicado, como não está sendo aplicado agora por essa lei implementada aqui no Rio Grande do Sul, onde a criança tem que, com 5 anos, ela é obrigada a entrar no ensino fundamental, né? Porque ali o professor, o educador vai avaliar a maturidade dessa criança de acordo com a idade que ela está. Gente, o que isso fala sobre a maturidade de um cérebro, sobre a maturidade de uma consciência estar pronta para entrar em um sistema de ensino, em uma caixinha, que vai exigir, que vai cobrar, que vai colocar uma certa
disciplina e monotonia na vida dessa criança, sendo que a natureza dela está aberta para as descobertas da vida. Então, o que a neurociência traz para a gente? Gente, nós temos uma ordem para aprender e nós temos uma ordem natural, mas a neurociência não fala dessa ordem natural dessa maneira com que eu estou falando para você, né? De acordo com a neurociência e outras ciências que estudam o cérebro, a mente e o funcionamento do cérebro nos primeiros 7 anos, né? Nos primeiros 7 anos de vida, absorve o máximo das experiências de vida e através dessas experiências, desse acúmulo de memória, nós nos tornamos mais ou menos capazes para pensar, para raciocinar, para interagir, para discriminar, para ler o mundo, né? E o nosso nível de inteligência, ele vai estar baseado nisso, né? Então, quanto mais experiência de vida eu tenho, mais senso de vida, mais senso de raciocínio, mais lógica, mais eu vou discernir o que é do que. E se essas experiências de vida que abrem naturalmente e fortemente através da primeira infância, de 0 a 7 anos, né, que é chamado setênio, gente, se isso é podado, nós estamos podando também o amadurecimento desta natureza humana. Então, se nós estamos antecipando o amadurecimento do cérebro e do intelecto na infância, como isso vai acontecer? Como esse intelecto vai obter um resultado? Qual o resultado disso tudo? Em outras palavras, para eu poder utilizar do nosso intelecto como um ser humano, para eu usar do intelecto, eu preciso de um acúmulo de memória. Eu preciso de memória, de experiência de vida. E a cada fase da nossa vida, lá na infância, nós abrimos o que eu chamo de linguagens. Nós abrimos linguagem por linguagem para acumular essas memórias, né? Então, de 0 a 7 anos, nós temos uma escadinha para subir. Mas eu não posso querer pular degraus dessa escadinha porque o tombo pode ser maior. E eu posso não saber algumas coisas que eu deveria saber para formar a base, a estrutura do meu intelecto. Gente, isto é grave, porque isto acontece até hoje, né? Isto sempre aconteceu ao longo da história, mesmo quando antes a criança não era vista como um indivíduo sensível, não era vista como um indivíduo que precisava de um certo cuidado na infância, de uma certa liberdade na infância, nem mesmo brincar era visto como algo importante, né? Há um tempo atrás o brincar era algo desimportante, algo que não era necessário, era uma perda de tempo. E a partir de 1900 tudo mudou, né? Então vieram vários pedagogos, vieram vários cientistas, pesquisadores mostrando que como o cérebro funciona. O cérebro, ele é formado principalmente nos primeiros 7 anos. E se nós não deixamos esse tempo natural, se nós não deixamos essa experiência se abrir, se desabrochar ao longo dos 7 anos, nós vamos pagar um preço posteriormente. Gente, esse preço é visto hoje, ele é visto nos adultos incompletos, ele é visto nas pessoas depressivas, ele é visto na busca pela felicidade, na busca pelo completar, o que eu sou, onde eu estou, o que eu venho fazer nesse mundo. Quanto menos eu sei da vida, quanto menos eu pude experienciar a vida pela minha própria natureza, pelos meus próprios sensores corporais, menos eu vou saber usar o meu próprio intelecto, menos eu vou poder questionar, menos criativo eu serei, menos habilidoso eu serei. Então eu vou depender sempre de um sistema externo para me dar felicidade e para completar a minha existência. Para mim isso é muito grave, porque isso diz respeito a toda a nossa vida.
e a toda a filosofia de vida que nós jamais podemos aplicar, porque o sistema educacional sempre vem encaixotando um pedaço, desencaixota, mas encaixota em outro pedaço. Quando é que a ciência vai entrar na escola? Quando é que nós vamos poder aplicar uma educação que corresponda ao cérebro do indivíduo, que corresponda à natureza do ser humano, que corresponda à abertura natural de fase por fase e que atenda às necessidades dessas fases, sem cobrá-las com antecedência? Quando é que a educação vai poder deixar o ser humano ser um ser natural, ser um ser inteiro? Quando é que nós, como sociedade, vamos olhar para a infância com o respeito que ela merece, com a sensibilidade que ela merece, e sem cobrar coisas que nem nós adultos temos? Não é mesmo? Qual é o intelecto que nós adultos temos? Qual é a paciência que nós temos? Qual é o nível de respeito e criatividade, de naturalidade que nós temos? Nós estamos tirando a naturalidade da infância. Nós estamos cortando a espontaneidade que a infância tem por natureza. E se isso ocorre, como vai ocorrer a partir desse ano na educação, e eu espero que alguma medida seja tomada, aliás, alguns protestos e alguns professores já estão tomando medidas quanto a isso. Eu, inclusive, venho aqui para isso, né? Venho aqui abrir esse assunto pela gravidade que ele possui, né? Pela profundidade que nós devemos abrir esse assunto. Esse não é um assunto leviano, essa não é só mais uma lei, esta é uma lei grave e profunda. E eu acredito que as pessoas que aprovam leis como essas não entendem como o cérebro funciona, não entendem a importância do brincar na infância, não entendem a importância do período dos 5 aninhos aos 7 aninhos, que é a abertura da linguagem artística. Eu trago aqui para você, olhe bem, né? De 5 a 6 anos, a criança abre o seu comportamento com mais consciência e a sua criatividade intensiva. E se nós podarmos isso para colocarmos conteúdo pronto, nós vamos estar criando seres incapazes, mais ainda, de se tornarem seres criativos, né? E, gente, a criatividade é tudo. Essa semana mesmo apareceu um vídeo da Zélia Duncan falando sobre artista, né? Se nós não precisamos da arte, como muitas pessoas veem a arte como pintura ou como escultura ou música, sempre limitando tudo, se nós não vemos a arte em tudo que nos volta, em tudo à nossa volta, na nossa vida, simplesmente nós não vemos a vida como ela é. A vida é feita de arte. As transformações da nossa vida são feitas por conta dos cérebros que pensam como fazer diferente, como criar em cima do que já existe. E se a gente podar isso no período mais crítico e mais intenso, que é o período da infância, de 5 a 6 anos, essa abertura intensa dessas linguagens, dessa espontaneidade, dessa naturalidade das crianças criarem, brincarem, inventarem com tudo que está à sua volta, nós vamos criar uma sociedade ainda mais limitada, ainda mais fechada, ainda mais engaiolada, ainda mais obediente. Porque é isso que eu acho que está sendo colocado, mas sem ser falado. Gente, vamos cair na realidade. A realidade é que a infância é incrível. A realidade é que se você tem uma criança e se você tem tempo e sensibilidade para olhar para uma criança na natureza que ela é, sem você dar conteúdo pronto e sem você querer controlar a vida dela o tempo inteiro, como um ditador, né? Muitas vezes a ditadura é a própria casa, é a própria família, não é mesmo? Ou a própria escola, ou a própria Constituição. Gente, o controle está a todo lado, né? Está na moda, está nos sistemas, está na visão. O controle está dentro do próprio intelecto, né? Se o intelecto é curto, ele é curtamente controlado, ele é facilmente controlado. Mas se o intelecto é amplo, é criativo, é livre para pensar e para criticar o que lhe é dado,
esse ser pode incomodar um pouco, não é mesmo? Gente, vamos falar dos riscos que isso pode trazer para cada indivíduo e para a nossa sociedade. Através das leis naturais, a minha busca como teórica das leis naturais é que a gente possa ver em nós mesmos um sistema natural de vida, um sistema natural de expansão, um sistema natural de crescimento e de evolução. Nós, como seres humanos, de 0 anos até agora, nós já evoluímos muito, né? De 0 a 7 anos, o ser evolui imensamente. Mas isso não para, né? Esse intelecto, ele não para de aprender, ele não para de crescer. Ao momento que nós paramos de aprender, nós paramos de nos sentir vivos. Nós paramos de pulsar e de sentir essa energia criativa enorme dentro de nós. Então, quando uma pessoa não faz o que ela ama, ou quando ela é controlada por todos os sistemas de vida que nós temos na nossa sociedade, essa pessoa vai morrendo aos pouquinhos. Essa pessoa se torna danosa para si mesma, para o seu entorno. Essa pessoa vai tirando a vida aos pouquinhos, né? Quanto mais controlada essa natureza, imagine uma árvore que não tem espaço para crescer. Imagine um ser que não pode ser si mesmo. Imagine uma criança que não pode brincar, que não pode falar quando ela quer falar, quando ela tem desejo de falar. De onde vem esse desejo? Esse desejo vem do seu intelecto, vem da sua natureza. Porém, os danos, gente, que isso pode causar são enormes. Isso é altamente destrutivo para a sociedade. Quanto mais as crianças forem podadas, controladas, submersas, mais nossa sociedade vai sofrer, porque mais ela perderá a pulsação vital, que é a criatividade, que é a liberdade de pensar, que é a individualidade das identidades. Se nós formos todos iguais e formos extremamente obedientes, gente, onde vamos parar? Onde já paramos muito tempo, né? Literalmente paramos de ser um ser vivo, criativo, dono da nossa própria história. Então eu acho que este assunto ele é profundamente grave. Eu acho que ele tem que ser muito bem, antes de uma lei ser aprovada, muita gente tem que ser consultada, inclusive a sociedade. Eu acho que isto não é algo que o governo pode tomar na mão e dizer, bom, agora vocês, família, todas as suas crianças vão ir para a escola obrigatoriamente a partir dos 4 anos e todas vão ser inseridas na primeira série a partir dos 5 anos. É uma lei e vai ser assim. Se você não cumprir, você vai responder na justiça. Que justiça é essa, gente? É a justiça da ignorância ou é a justiça da natureza? Eu participo de vários grupos familiares, né? Inclusive eu tenho vários grupos. Gente, as mães, as famílias não adotam esta lei. Os próprios professores sabem que as crianças estão imaturas para começar a receber conteúdo pronto e disciplinado. Elas têm que cumprir com aquilo. Elas têm que mostrar serviço. Elas têm que tirar um 10 desde cedo, quanto nem mesmo elas sabem o que é uma planta, quanto nem mesmo elas sentiram o perfume de uma rosa. Nem deu tempo de brincar de boneca, nem deu tempo de quebrar os brinquedos. E você já vai ter que sair lendo e escrevendo e calculando, porque são altamente produtivos esses sistemas. Gente, o problema é tão grave, isso vai de contra a ciência. A ciência evolui há 100 anos como nunca evoluiu antes, principalmente a neurociência. E ela nos traz um sistema que é visto, né, que nós precisamos para aprender. Eu até tenho isso no meu livro. Para aprender, nós precisamos dos 2 hemisférios em conjunto, né? Nós precisamos dos 2 hemisférios trabalhando em conjunto. E se eu não tenho isso, se eu trabalho só o raciocínio e só o recebimento de conteúdo, eu não uso o outro hemisfério. Se eu não uso outro hemisfério, eu não uso metade da minha natureza.
como isso vai ficar, como isso poderá ficar. Imagine uma planta crescendo só metade. Não é possível, gente. Isso está adoecendo a nossa sociedade. Isso está trazendo comportamentos cada vez mais antecipados para as nossas crianças. Elas estão pulando de fase, estão se adultilizando cada vez mais cedo, estão entrando na sexualidade antes da hora, estão copiando comportamentos adultos, estão entrando em patologias muito cedo. Por quê? Porque está sendo tirada a infância do lugar que ela está. Né? E se vem uma lei e diz que isto está legal, que isto está legalizado e que agora é obrigatório, nós como sociedade precisamos entrar em ação, né? E precisamos com urgência entrar nas escolas, contribuir para que esse ensino fique de uma maneira melhor, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que nos revoltar num bom sentido, né? E profundamente mostrar o que pensamos sobre isso. E não aceitar porque é uma lei, né? E não aceitar porque isso está sendo dado, está sendo obrigado. Gente, passou o tempo de nós obedecermos por obrigação sem pensar. Hoje nós vivemos em um sistema muito rápido. Inclusive, essa troca, né, de vídeo, essa troca de conteúdo, de conhecimento, essa interação entre a gente está fazendo com que a gente troque ideias, com que a gente mostre o que nós pensamos. Então não será possível neste período e nos períodos futuros nós como sociedade apenas cumprirmos leis e regras e ordens e lógicas sem questionar e sem revolta. Né? Nós vamos precisar entrar em ação, nós vamos precisar pensar como família, como sociedade, como educadores no que está acontecendo e nos danos, nos sérios danos que isso pode trazer para o nosso futuro e o futuro das nossas crianças. A infância jamais pode ser retirada das crianças, porque hoje a ciência está aberta, a consciência, eu acredito que também está rumo a própria palavra, a consciência. Nós estamos em uma vida mais ciente do que no passado. Então não vai ser possível atender a essas leis governamentais se elas próprias não atendem à necessidade da natureza humana, à necessidade da educação literal. Porque educação é sim deixar o ser se transformar em um ser de verdade, em um intelecto de verdade. Não é não dar conteúdo, mas é dar conteúdo no momento certo, na hora certa e na fase certa. Gente, através dessa pirâmide, eu trago para você que existe, inclusive eu trabalho isso na nossa Escola Harmonia, aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Existe uma ordem para a gente seguir. Existem primeiros conteúdos para a gente alimentar no ser humano. Todos esses conteúdos são pedidos pelo próprio ser. Se você notar um bebê, esse bebê ele já produz som, ele se interessa por som. E depois ele já começa a se interessar por mexer nos objetos. Ele começa a interagir, ele começa a andar. Depois ele começa a falar e a se comunicar verbalmente. Depois, por falar, ele vai ter uma leitura maior. Gente, existe uma ordem para o nosso intelecto crescer. Ela está aí. Nós todos existimos por essa ordem. Mas se a gente não olha para essa ordem, a gente quer pular degraus. A gente quer que a criança fale com 0 anos. Chega com 1 aninho, mas ainda não anda. Mas ainda não fala, vou levar na fono correndo. Gente, que loucura. É essa loucura que afetou o nosso sistema governamental e que está fazendo com que a infância acabe com 5 anos, o que não é possível. Aliás, eu acredito até que também não acaba com 7 anos. Nós é que fazemos acabar, né? Nós é que colocamos as crianças dentro de sistemas
e podamos totalmente a criatividade das crianças. Se você já ouviu falar em homeschool ou homeschooling, né, que a educação em casa em outros países tem essa lei. No nosso Brasil amado não há essa lei, né? E além de não ter essa lei, essa liberdade, né? Eu acho que liberdade é uma coisa. Nós deveríamos ter liberdade para tudo, para escolhas. Porque se nós não temos liberdade, como nós vamos saber? Como nós vamos saber o que é? Se eu não posso escolher provar aquilo, eu não sei o que é aquilo. Se eu não provei uma fruta, eu vou saber o sabor da fruta? Não vamos, gente. Então, se nós não temos liberdade de escolha, em qual sistema nós estamos? Nós estamos em uma democracia? Se nós não temos liberdade de escolher nosso próprio sistema de educação, dos nossos próprios filhos e crianças, se nós não temos liberdade de escolher nada, a gente está em qual sistema? Isso tem um nome, gente. Mas o mais grave disso tudo é que, ao longo que a humanidade evolui em tecnologia e evolui em ciência, ainda está tudo separado, né? Essas coisas não entram de fato na escola e não entram de fato nas leis que governam as escolas. Então, gente, a infância está sendo tirada das nossas crianças, né? Talvez por uma boa intenção. Eu acredito. Eu juro que eu acredito que por trás de tudo isso, acho que nenhum ser humano faz algo porque quer fazer algo ruim, algo danoso. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que todas as atitudes e ações, né, danosas, elas são causadas por falta de intelecto. Por crianças que não puderam ser crianças, talvez, que também lhes foi roubada a infância, a sensibilidade, o brincar, a empatia que não lhe foi desenvolvida porque não pôde ler o mundo. Eu acredito que nenhum ser humano é perverso, ou é maldoso, ou tem escolhas, ou é egóico porque quer ser isso, mas porque não pode ser outra coisa, porque não pode ser um ser natural. Gente, e a minha palavra final para isso é que a gente tem que lutar. E lutar num bom sentido, lutar com consciência, lutar com classe, digamos, com arte. Nós temos que lutar com o que há de melhor, com a beleza. Nós temos que mostrar o outro lado. Nós temos que mostrar a beleza da infância. Já há tanto intelecto na infância. Eu quero trazer para você que eu tenho alunos na minha escola. A minha escola é uma escola bem diferente, é uma proposta diferente de desenvolvimento humano. Desde 0 anos até os 7, principalmente, nós aplicamos as leis naturais, né? E nós trabalhamos com arte, música, corporal, ciência, pesquisa, famílias, né? Nós botamos tudo isso em aplicação, em prática, mesmo não sendo uma escola regular, mesmo não sendo uma escola de ensino fundamental, ensino médio, né? Nós trabalhamos esse anterior, de 0 a 7 anos. Né? O que pode ser aberto de 0 a 7 anos? Vamos olhar para isso, vamos estimular isso, vamos ajudar as famílias a olhar para a natureza dos seus filhos, ajudar os educadores a não querer antecipar as coisas. As crianças estão sempre num tempo exato, aos estímulos que recebem nos ambientes que vivem. Se a sua criança não fala, é porque ela não está sendo estimulada, né? Podem haver outros fatores de natureza, né? Fatores que já precedem o desenvolvimento, como síndromes, né? Como dificuldades antes mesmo do parto, dificuldades de formação, mas isto é muito raro, isto não é a maioria. E mesmo nesses casos, existe reversão. Mesmo quem nasce com síndromes, hoje tem um desempenho extremo, de inteligências extremas. Por que isso acontece? Gente, porque a nossa natureza se alimenta. E se alimenta de tudo que está ao nosso redor. Mas, se a gente não olha para isso, e se a gente quer antecipar as coisas, e quer cortar a infância, a gente acaba podando a natureza das nossas crianças. E este dano é logo visto, né? Na comunicação, no relacionamento, na saúde e no bem-estar desse ser vivo.
Gente, vamos olhar ao redor, vamos olhar para a nossa sociedade, né? Onde todo mundo está tentando tapar um buraco, está tentando curar algo, um trauma de infância, ou está tentando completar o que não teve na sua infância ou proporcionar para o seu filho, para sua filha. Vamos olhar para isso com olhos da realidade, vamos despertar a nossa visão e vamos trabalhar juntos por uma educação de qualidade, mas principalmente respeitando a ordem natural, respeitando a natureza do desenvolvimento cerebral, atendendo os 2 hemisférios, né? Atendendo a criatividade que as crianças têm, a liberdade de expressão, a espontaneidade que as crianças têm por natureza, e sabendo que cada criança está na ordem do seu ambiente, do seu habitat. Não é mesmo? Se você bota uma planta numa estufa, essa planta se desenvolve de acordo com aquele habitat. Se você deixa uma planta ao ar livre e ela não recebe chuva, ela não recebe nutrientes, ela cresce de acordo com isso. Se você tem uma planta em uma floresta tropical, ela cresce de acordo com aquele ambiente. Todos nós, como natureza, eu não estou dizendo que ser humano é uma planta, mas eu estou dizendo que nós temos um sistema natural, assim como uma planta, assim como um animal. E nós, ao longo da história, fomos separados intelectualmente e consciencialmente da nossa natureza. Este é o grande resgate da nossa era. Esse é o grande despertar. Nós somos algo e não estamos utilizando, usufruindo e alimentando toda a natureza de que nós mesmos somos feitos. E quando nós não fazemos isso, nossa natureza cobra um preço. Ou é uma doença, ou é uma insatisfação, ou é uma busca, ou é um trauma. Gente, não é necessário nossas crianças passarem por nada disso. Não é necessário nós deixarmos que isso aconteça. Não é mesmo? Vamos trabalhar juntos, vamos lutar juntos por uma equidade. E equidade é diferente de igualdade. Nós todos somos iguais por natureza, mas a equidade é dar o necessário para aquele que precisa. A criança precisa de uma maior liberdade, né? De expressão, de espontaneidade, de vivência, de brincar. Depois de 7 anos, a criança já tem identidade, que não é fixa, que está mutando ainda, mas ela já tem um senso de identidade, ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer, o que ela gosta e o que ela não gosta, pelas experiências que ela adquiriu nas suas fases anteriores. Se nós não permitirmos essas fases anteriores, esta criança não vai saber muito do que gosta e do que não gosta. E ela vai agir como um animal age por instinto, né? Ela vai querer preservar aquilo que ela tem em sua memória. E isso é altamente danoso. Seres humanos brigam e matam pelo que têm em sua memória, pelo que eles acreditam, pelas suas crenças e pelos seus dogmas, sem ver no outro ser humano si mesmo. Então, se nós ficarmos como ser humano limitados à nossa caixinha de memória, nós podemos nos transformar em um ser altamente danosos para a nossa vida e para a vida da nossa sociedade. Nós não podemos achar que educação é botar dados dentro como se fosse um computador, um pendrive, uma nuvem. Ser humano é ser vivo, ser humano é ser constantemente em crescimento. Não é um ser que só acumula memória, mas é um ser que pode sintetizar essa memória para criar conhecimento, para ter sabedoria e para ter ações, não só para si, mas para o coletivo, para todo o seu habitat e para criar nesse habitat, gente. Então, eu espero que nós tenhamos mudanças melhores na nossa educação, principalmente que nós possamos olhar para a natureza
da evolução até 7 anos. Principalmente que a gente não queira pular a fase de leitura, a fase de escrita, a fase comportamental e a fase da criatividade. Porque se nós podarmos mais uma vez a criatividade na infância, que é linda, que é divina, que é maravilhosa, que é de uma energia tão magnífica, extraordinária, se a gente cortar isso, a gente vai estar causando um grande dano para essas crianças, para esses adultos e para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Nós vamos nos atrasar um pouco mais. Não é necessário. O que é necessário, gente, é a gente poder olhar para a infância pela natureza que ela é, por tudo que ela já contém, por todo o conhecimento que as crianças já demonstram. É tudo tão lindo, é tanta maravilha, que essa correria do tempo, que essas medidas e essas leis, elas estão atrapalhando o desenvolvimento humano. E existem tantas outras leis que deveriam ser tomadas. Eu não entendo, de fato, eu me questiono por que não se tomam medidas quanto, por exemplo, a classe do professor. Ao invés de nós estarmos cuidando do professor, que é um ser que já está trabalhando arduamente pela educação, dando seu suor e ganhando muito pouco, com poucos direitos, a lei está mexendo na infância, onde não deveria ser mexida, onde já está tudo bem, onde a criança já deveria brincar até 7 anos e jamais entrar em um ensino fechado, de cobrança de regras rígidas e controladoras. Gente, eu acho que está tudo meio que virando de perna para o ar, na verdade. Essa é a minha percepção, mas eu acho que também isso faz parte da mudança e faz parte da nossa abertura de consciência como pais, como educadores e como sociedade e como cientistas. Porque nós vamos ter que entrar na ciência. Nossa sociedade vai ter que entrar na ciência para entender o porquê que as leis estão sendo dadas e se elas estão corretas e se nós devemos aceitá-las. E eu acho que o que devia estar sendo mexido e dado mais atenção não é de 0 a 7 anos, porque isto ocorre naturalmente, elas se desenvolvem por natureza, elas crescem com as suas famílias, com seus ambientes, de uma forma natural e muito rápida, intensa e rápida. Né? Essa planta ser humano se desenvolve de uma forma maravilhosa de 0 a 7 anos. Nós devemos facilitar esse processo e não querer controlá-lo. E não querer dizer o que é certo e o que é errado nesse processo. Ajudar esse processo, mas não interrompê-lo. Jamais interrompê-lo. Mas agora, à medida que isso está sendo mexido, não está sendo mexido no que deveria estar sendo mexido, que é na fase dos adultos, que é em dar mais benefícios para o adulto, poder resgatar aquela infância, poder botar seus sonhos em prática, poder estar numa vida melhor, para poder ser um adulto melhor, para poder estar em uma vida mais natural, para poder estar se curando se necessário, para poder ter mais recursos financeiros se necessário, né? E nós não estamos olhando para isso. Está sendo deixado de lado, novamente. Está sendo mexido no que não deveria estar sendo mexido. Quem deve cuidar da criança é a família e a sociedade. E quanto mais a gente encaixota tudo, e quer encaixotar a infância agora, quando houve a lei... Eu tenho 2 filhos, gente. Quando houve a lei de obrigatoriedade para a criança entrar com 4 anos na escola, eu juro para você que eu chorei. E eu chorei por quê? Justamente porque eu trabalho por esse desenvolvimento natural. Mas eu chorei porque é muito triste ver que não é notória e não é clara para o nosso governo, para os nossos educadores, e que a ciência não entra como educação e que nós estamos roubando o que há de mais belo na vida do ser humano, que é a naturalidade.
que é a vida de 0 a 7 anos, na sua natureza, na sua beleza e no seu crescimento de intelecto e consciência natural. Nós estamos querendo interferir nisso, e isto é grave, gravemente profundo. Eu espero que essa medida seja revista, e eu espero que esse vídeo seja compartilhado e seja botado em prática por todos nós, para que a gente não aceite as coisas que são dadas sem questionar, sem pensar, que a gente lute por recursos e medidas de equidade. Equidade é a gente dar o que cada fase precisa. Não é a gente mexer em todas as fases e achar que estamos dando, por estar mexendo, que a gente está fazendo uma grande coisa. Nós devemos estar cuidando dos adultos que estão incompletos, estão precisando de ajuda. E os professores estão precisando de recurso financeiro e não estão tendo. E está sendo postergado, e parece que isso não é importante. E estamos mexendo em algo que está em perfeita sintonia com a natureza, que é a criança, gente. Então, oremos, não oremos mais, vamos botar a mão na massa, gente, vamos nos revoltar, falar com arte, trazer isso com inteligência para fora. A gente não precisa brigar, a gente precisa esclarecer, botar esses pontinhos nos is, mas não mais aceitar. Inclusive, eu acho que nós todos, mães, educadores, aliás, existe um manifesto na internet, né? Para que essa lei não seja aprovada, né? Para que isso não entre em vigor, porque, gente, isso não tem lógica, as crianças não têm uma maturidade para receber esse conteúdo pronto, isso não é necessário. Eu vou trazer um dado para você de alguns alunos que eu tenho com as leis naturais. Gente, eu tenho alguns alunos com 4 anos que leem e calculam. Então, o motivo de entrar com 5 anos na escola não é para alfabetizar, porque as crianças podem se alfabetizar naturalmente, mesmo sem entrar na escola. Qual é o motivo de entrar com 5 anos na escola com obrigatoriedade, com 4 anos? Será que é para melhorar o nível e o ranking de alfabetização brasileiro, ou mesmo aqui do Rio Grande do Sul? Será que é para se sobrepor? Será que é para alcançar um nível de intelecto supremo maior do que temos? Não será possível alcançarmos um nível de intelecto sem uma memória rica de experiência, sem um processo prazeroso de infância, sem um brincar. Gente, vamos olhar para isso, vamos olhar para essa natureza, vamos olhar para a antecipação das fases que sempre ocorreram, né? Que sempre ocorreram e que sempre cobram o seu preço. Quando a gente quer amadurecer algo antes da hora, nós temos que injetar algum tipo de veneno. E isto vai cobrar o seu preço. Esse fruto não vai dar tanto sabor. E se tiver sabor, vai dar má digestão. E vai ter que consertar depois. Eu não desejo isso para a educação. E eu acho que nós vamos ter que, com certeza, entrar em ação. Tomar atitude, ter atitude, falar o que nos incomoda, falar que está tudo esculhambado, que nós não vamos aceitar isso e que nós vamos lutar por direitos de equidade. Nós vamos lutar por direitos para quem precisa de direitos. Criança precisa ter o direito de brincar de 0 a 7 anos, de abrir o seu intelecto naturalmente, de criar sua identidade naturalmente, de não poder ser controlada, porque isso é velho, isto é arcaico. E isto ainda está existindo porque ainda existe esse sistema patriarcal, controlador de domínio, de posse. Nós não possuímos as crianças, gente. As crianças não são de nossa posse. Elas são cuidadas por nós, mas elas não são uma posse. Elas não devem ser vistas como, eu possuo uma criança. A criança é posse do Estado. A educação é posse do Estado. Gente, isto é velho.
Isto é velho e isto já não cabe mais na nossa consciência, no nosso intelecto, não é mesmo? Agora, equidade, sim. Equidade é o que nós deveríamos estar trabalhando, medidas de equidade. Professor devia estar sendo melhor atendido, estar sendo equitativa as medidas, está sendo mexida em uma fase que não precisa e não está sendo mexida em outra fase que está clamando ajuda, clamando medidas, clamando novas leis, não é mesmo? Eu vou pegar aqui um comentário que eu vi na nossa live, gente, e que faz todo sentido com o que eu venho falando desde o início da live para você. Brincar, a Rita traz que brincar é aprendizado, né? O que a neurociência traz para a gente é que em toda a infância, nós brincando, nós estamos aprendendo e evoluindo. Quando eu pego uma caneta na minha infância e eu sinto isso pelos meus sentidos naturais, eu estou descobrindo o que é isso. Eu não descubro o que é isso apenas ouvindo a palavra caneta, apenas lendo em um livro, isto é uma caneta. Intelecto natural não é um computadorzinho que acumula memória, apesar de que nós temos esse sistema. Mas não é somente esse sistema. O que faz de um ser humano é um ser capaz de pensar, de criar, de ter empatia, de ter virtudes, né? De ter amorosidade, de ter sensibilidade, de ser um potencial ilimitado. Quando a gente pensa que brincar é algo limitado e que brincar é algo desimportante, de fato, não se foi aprofundado no que é brincar. Brincar é educação na infância. Brincar é o próprio processo de descoberta, de prova e sentido. Se a gente tira isso, a gente vai tirar a descoberta. E essas crianças só vão ser um papagaio repetindo conteúdo, como vem sendo muitas vezes até hoje, não é mesmo? Então, gente, que a gente possa lutar pelo brincar na infância e que a gente saiba que isso é natural, que esse é o processo natural do aprendizado, da comunicação e do relacionamento. Nas 7 linguagens naturais, que são as 7 linguagens do aprendizado natural, da construção do intelecto natural até 7 anos e depois isso só se replica, se a gente tira isso, nós vamos tirar a capacidade do ser humano de se destacar do animal. Aliás, eu acho que vai ser muito abaixo do animal, porque o animal não é danoso para o ecossistema, mas o ser humano pode se tornar danoso para si e para o seu ambiente, para a sua sociedade, e ter escolhas malignas, porque não possui consciência. Aliás, gente, inteligência não é o mesmo que consciência. Existem milhares de inteligências que formam a nossa consciência. Consciência é o fato da gente saber de fato o porquê nós fazemos o que fazemos. E, principalmente, a consciência é vista no nível de relação, de relacionamento, de saúde, de beleza que a gente tem na nossa comunicação, no nosso olho no olho, na nossa relação conosco, com o nosso ambiente, com os outros seres vivos. Não é mesmo? Se a gente não tem relacionamento benéfico, saudável e construtivo e criativo e lógico, nós não temos educação. E se isso não ocorre, a educação de fato não atinge seu objetivo. Gente, eu preciso acabar esse encontro, mas eu quero trazer para você mais um conteúdo que é para deixar um pouquinho mais das leis naturais soando no seu intelecto, soando nessa live de hoje, nesse encontro, que é o seguinte: vamos observar a tecnologia da nossa natureza. Se a gente pensar só por um momento
como nós somos feitos, o que cria esse organismo, esse sistema, esse corpo, esse olho, como é que essas células sabem o que devem fazer, o que devem executar? Como é que um ser se cria na barriguinha da mamãe, sozinho, e depois nasce e começa a interagir com o meio ambiente, e começa a andar de repente em um ano, e falar no outro ano, e questionar nos próximos anos, e criar, e até 7 anos ter uma identidade? Que tecnologia é essa? Vamos pensar por um pouquinho, vamos olhar para isso, vamos olhar para a infância, e olhar para a infância exatamente como a gente olha para a natureza. Qual é a tecnologia por trás da nossa natureza pensante? E se a gente olhar para essa tecnologia e perceber que nós também somos uma natureza, nós vamos perceber muito claramente que a gente precisa ajudar essa tecnologia e não interferir nela, e não prejudicá-la, e não achar que a gente controla ela, e não achar que as nossas medidas adultas podem melhorar uma tecnologia natural que já existe e que nos cria. Gente, vou deixar essa pulguinha que vai ser motivo de alguns outros vários encontros com as nossas amadas leis naturais, para que a gente possa lutar por equidade, por verdade, pela natureza do ser humano, que ela seja atendida, que as nossas crianças possam evoluir brincando e não fechadinhas numa sala de aula, sem poder falar, sem poder botar para fora seus sentimentos, sem poder falar com o coleguinha e olhar para o céu e olhar para as pedrinhas que elas gostam tanto. Vamos trabalhar por isso. Esse é o meu convite para você. Que a gente possa olhar para isso, trabalhar, lutar e botar isso em prática. Na nossa família, na nossa casa, em nós como indivíduos, né? No nosso trabalho, por onde formos, e que a gente atenda a nossa natureza. Nada mais importa, tudo pode esperar. Não é mesmo? Saber que Dom Pedro nasceu em tal idade, saber quem descobriu o Brasil, saber a fórmula de tal conteúdo, tudo pode esperar. Mas as descobertas na infância têm que ser atendidas na infância. Porque esses traumas, ninguém mais quer consertá-los. Não precisa. Vamos facilitar a infância e não interrompê-la, prejudicá-la e meter o bedelho aonde não precisa. Tá bom? Este é o meu convite para você. Por favor, eu te convido também para compartilhar esse vídeo, para distribuir esse conteúdo das leis naturais, que tem um único objetivo, que é ajudar a nossa sociedade, ajudar nossos seres humanos, nossa vida humana a evoluir e a entrar em ordem natural, né? Para que nós tenhamos todos uma vida bela, feliz, simples, lógica, científica, amorosa, em igualdade, equidade, que nós possamos ser tudo o que desejamos ser e o que possamos ser sem limites. Eu te convido para despertar sua natureza e facilitar e ajudar aos outros. Um grande beijo e até a próxima live semana que vem, sexta ou sábado, a gente se encontra, tá bom? Eu sou Júlia Dalólio e estas são as 7 linguagens naturais. Desperte as suas leis naturais, porque você é natureza. Não se esqueça.